Então, eu comecei a escrever quando eu era assim, criança ainda, não é? Comecei a escrever em cadernos, gostava de escrever poemas, era assim uma inspiração cá de dentro. Eu escrevi este livro em 2020, numa semana, porque a minha ideia era ajudar jovens relativamente a alguns dilemas que os jovens vivem hoje em dia, e eu pensei em poder fazer uma história que trouxesse alguns valores familiares e alguns valores que a sociedade vai perdendo para ajudar os jovens a terem mais autoestima. Toda a gente tem um medo, toda a gente tem que enfrentar os seus objetivos, e acho que estes livros mostram que não há só uma alternativa, nós podemos pensar fora da caixa. Eu escrevi o Zezé, esta história eu escrevi anos antes de ter escrito o Muda ao Meu Nome. É uma história que eu criei especificamente para o primeiro ciclo, nomeadamente para que as crianças valorizem os professores, os pais, e ele tem um tema muito específico que posteriormente tornei essa história em livro, o tema da gula, e também trabalha outros temas como as amizades, a partilha versus egoísmo. É muito importante falar sobre o valor da amizade e o nosso valor próprio, e gostava que essa apresentação fosse para outras escolas para poderem ouvir o que ela tem para falar. Eu comecei a desenvolver programas nas escolas para várias faixas etárias diferentes, cada uma através dos temas que os livros abordam. Acho muito importante o trabalho da escritora, porque ela ajuda-nos a perceber, deixa-nos com mais confiança de nós mesmos. O Zezé, geralmente eu trabalho com a pré e primeiro ciclo. Quando eu trabalho com a pré, é sempre muito divertido, as crianças querem ajudar-me a contar a história, depois levo jogos, levo música. Acho que é muito importante esta apresentação em outras escolas, porque temos isto de valor, e a parte que eu gostei mais foi quando tinha esses jogos. É assim, mesmo apropriado para os mais novos. Quando eu trabalho com o primeiro ciclo, faço alguns desafios com esta história, nomeadamente para eles pensarem em escolhas, que escolhas é que fazem que são saudáveis para a vida deles. Depois este livro trabalha também a temática do equilíbrio, eu explico o que é ter uma vida equilibrada no seu todo, não apenas na alimentação. Nós somos do 5º ano da Escola Básica e Secundária Professora Armando Lucena, na Malveira, e viemos dizer que adorámos a apresentação com a autora Andrea Ramos. Espero que ela volte. Adeus! Em jardins de infância, ATL, bibliotecas, escolas 2-3, escolas secundárias. Por vezes faço trabalho também com pais e professores. Eu tenho um programa que se chama Cozinha Esta Ideia. E quando trabalho com os adolescentes, o que é que eu faço? Eu faço uma sessão que é Tu Tens Valor, para pontuar a autoestima nos adolescentes e também que eles percebam que há muitas outras coisas para além das tecnologias e que há os valores familiares que também são necessários ser trabalhados hoje. Gostei muito dos valores que ela também diz, que eu acho que é muito importante para as crianças da nossa idade que querem seguir os sonhos da nossa vida e da nossa carreira, e eu acho que foi importante porque também ajuda-nos a crescer, dar-nos maturidade. Quando eu passo a música, bem, é brutal. Eles gostam de saltar, de dançar, de cantar. É muito fixe, é mesmo muito giro. Mundo de Papel, eu trabalho um tema que é os sonhos de vida, e há crianças que no seu contexto familiar nunca abordaram essa temática, porque alguns pais às vezes, porventura, podem pensar que isso não é um tema a ser falado na infância. Porém, este livro explica que a vida começa
na infância e que, se nós percebermos quais são as aptidões, a vocação, se percebermos quais são as áreas fortes das crianças, eles podem trabalhar sobre isso e quando chegam à juventude podem já não ter aquele dilema de que área seguir, não é? Porque aí já sabem quais são essas áreas e a sua vocação. Com os adolescentes o assunto é sério. Geralmente eu sou muito objetiva e digo-lhes que não estou lá para lhes dar uma seca. Eu estou lá interessada na vida deles e que tenho algumas coisas para lhes falar, nomeadamente dos temas que o livro aborda. E a reação deles é que ficam a escutar e que querem participar em alguns desafios que também vou fazendo. Depois também desenvolvemos ali algumas estratégias um pouco mais atrativas para eles, por exemplo, que falam sobre a amizade e o que é necessário para mantermos as amizades. Eu costumo dizer que quando eu estou com o meu público, eu me transformo, porque eu gosto mesmo muito de pessoas, então eu gosto de trabalhar com todas as idades. E a minha motivação é acreditar no futuro, acreditar no seu potencial, acreditar que através de outras histórias eles podem ver algumas realidades e pensar, ok, eu acho que não consigo neste momento, mas por ver uma história de alguém que conseguiu superar algumas situações, eu também posso conseguir. Eu não estou só a escrever livros, eu estou a ajudar vidas. Muito importante, portanto vejo como muito útil, muito válido, muito necessário, sobretudo nestas camadas mais jovens, este trabalho dos valores com os adolescentes é muito importante porque ajuda a estruturá-los, ajuda a esclarecer dúvidas, ajuda a atenuar anseios, ajuda a promover comportamentos corretos, o respeito pelo outro, a atitude correta para com o outro, cuidar do outro. E que este trabalho se multiplique, que estes valores possam chegar a todos. Eu acho que é mesmo muito importante para a sociedade atual, não só em termos escolares, mas este passar valores corretos aos outros, nos ajudar a compreender ainda melhor aquilo que nos estrutura a sociedade, na vida uns com os outros. Eu acho que deve chegar a todos, a pais, a filhos, a alunos, a professores. Eu acho que é muito importante. Foi com algum espanto que me fui apercebendo que ao longo das sessões a André e os seus amigos conseguiram captar a atenção dos alunos, envolvê-los e, mais importante, sensibilizá-los para um conjunto de valores e de circunstâncias que são importantes no seu crescimento enquanto pessoas. Não só para a escola, mas para a família, para a sociedade. O meu filho chegou falando em casa, meu filho tem autismo e o filho tem Tourette. E ele tem uma dificuldade cognitiva. E ele chegou falando os valores. Ele compreende coisas que custa às vezes o professor ensinar. Tem que ficar ali a semana inteira falando aquela mesma coisa. Os pais têm que ficar o mês inteiro falando aquela mesma coisa. E a Andréia conseguiu passar em 45 minutos. Então eu assumo este trabalho com muita responsabilidade. E a minha ideia, de facto, é tentar motivar tanto os mais novos como os adolescentes, depois levar valores, nomeadamente a questão da amizade. Vi um livro e outro livro e comprei mais outro. Eram histórias sem fim, avivaram memórias e deixaram-me assim. Eram palavras e mais palavras em cada menino ou menina. Uma sensação incrível de viajante, não fôssemos nós iniciantes. Era todo um mundo na nossa frente para explorar. Quem nunca lê pode um dia até chorar. E nós, aventureiros, leitores ávidos e sorrateiros, fizemos do nosso dia um dia de encantar.